Boa tarde, meus queridos. Hoje eu queria aqui lançar um estudo da palavra para você. Eu estava estudando aqui parte de alguns capítulos do Evangelho de Lucas e fiz uma visita para um amigo essa semana e nós conversávamos sobre isso. E ontem, também na nossa igreja, conversando também com a outra pessoa, uma irmã da igreja, ela também mencionou, a mesma palavra. E era o texto que eu estava estudando, não especificamente, mas que também falava sobre estas coisas. Falava sobre adoração, sobre adorar a Deus, sobre ir à igreja, sobre ir à casa de Deus, sobre ir ao templo, adorar a Deus, sobre ir se reunir, estar se reunindo, não deixar de congregar. Aí eu queria te explicar hoje, para que você possa entender o significado de igreja, de ir à igreja, o que é a igreja, o que significa, quem somos nós, o porquê a necessidade de nos reunirmos, na verdade, enfim, do que isso tudo significa. Eu queria te explicar para que você possa entender. E antes de entrar aqui, eu queria lhe falar de um versículo que se encontra em Lucas, no capítulo 21, é o versículo 37 e o 38. Lembrando que o capítulo 21 de Lucas, onde ali Jesus fala da viúva, sobre prosperidade, mas é um capítulo escatológico, onde também Jesus fala do dia do Senhor, dos últimos dias, o dia que vai chegar o reino de Deus. É um capítulo escatológico, onde Jesus nos revela ali várias coisas que vão vir a acontecer. E eu queria estar lendo esses dois versículos para você, do capítulo 21 de Lucas, o 37 e o 38, para que possa ficar gravado na sua mente sobre o dever de ir à igreja. Como eu falei, eu conversava com essas pessoas e o relato, ali, o relato deles, é que algumas pessoas falam, não preciso mais ir à igreja. Adoramos a Deus em qualquer lugar. Sim, Jesus falou orar sem cessar, e se orar sem cessar está ligado a todo tempo às coisas de Deus, está ligado ao Espírito de Deus, ter uma comunhão, orar sem cessar. Mas nós conversamos e algumas pessoas falaram que não há mais necessidade, não há extrema necessidade de eu ir à casa de Deus. E eu queria falar sobre isso. Muitas pessoas esfriaram, muitas pessoas não estão querendo ir. Outras coisas falaram mais fortes. E nós inventamos tudo para não irmos à casa de Deus. Tem Covid em todo lugar. Mas na igreja tem mais para alguns de nós. Infelizmente essa é a verdade. Então Satanás envia setas para não irmos ao templo, adorar a Deus. Mas nós não vemos o perigo em outras coisas da nossa vida. Nós continuamos nos divertindo, nós continuamos nosso trabalho. Eu, por exemplo, trabalho em meio mais de 2.000 pessoas todos os dias, vou trabalhar e volto. Minha vida não parou, de muitas outras pessoas, dos nossos pastores, a vida não parou, a rotina é a mesma, então nada parou. E às vezes nós colocamos vários empecilhos para adorar a Deus, colocamos várias dificuldades, mais, mas não tem mais, é adorar a Deus, claro, tomando todas as medidas necessárias, fazendo o que é possível, o que é nos recomendado a fazer, tendo todo o cuidado, mas não deixando de adorar a Deus. Se você tiver a oportunidade de ir à casa de Deus adorar, vá! Porque Deus é maior do que todas as coisas. Não há vírus maior, não há nada maior do que Deus. Não devemos zombar das coisas. Devemos nos precaver, tomar as medidas necessárias cabíveis, mas devemos, em primeiro lugar, principalmente a nós cristãos, adorar a Deus. Não colocarmos a dificuldade, nem empecilhos para buscar a Deus.
O versículo 37 e o versículo 38 do capítulo 21 de Lucas diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. 38. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. A Bíblia diz que Jesus, Deus, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o que veio, o que morreu, ressuscitou o terceiro dia, o maior, o nome maior de todos os nomes. Ele ia todos os dias ensinar no templo. A Bíblia diz que aquele povo madrugava a noite inteira às portas do templo, esperando ele voltar ao templo para ensiná-los novamente. Eu queria enfatizar isso, o 38. Havia pessoas ali que não saíam. Jesus, nós lemos aqui o 37 e o 38 do capítulo 21 de Lucas, que ele ensinava o dia todo e à noite ele ia orar no Templo das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras. E a Bíblia diz que pessoas ali madrugavam, ou seja, eles ficavam lá a noite toda esperando Jesus voltar para ensiná-los novamente. Então não há empecilho. Não tem como nós falarmos que eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Não se esfrie. Não deixe que as nossas dificuldades, que as nossas obrigações carnais, que o nosso trabalho, que o nosso lazer, que tudo nosso seja mais importante do que adorar a Deus, do que nos reunir e adorar a Deus. Eu quero te explicar o propósito de se reunir. Quero te explicar essas palavras para que você possa entender o significado. A palavra igreja, no grego, eclésia. Eclésia, nas nossas... Essa é uma palavra grega, eclésia, e aqui nas nossas consoantes, para você entender. Eclésia. O significado dessas duas palavras é a tradução do termo hebraico, que os judeus usam até hoje, Yahvé. Não é o Yahvé, Deus. Esse aqui é Yahvé, que é a palavra para assembleia, que os judeus usam. Portanto, no grego, eclésia. No hebraico, assembleia. O termo grego para a palavra igreja são dois termos gregos aqui, para esta palavra igreja. Ek é um dos termos que significa para fora. O significado desse termo grego no nosso português, nas nossas consoantes. O outro termo grego é eclesia, que significa chamados. Portanto, a palavra igreja, tanto no grego, tanto no hebraico, significa chamados para fora. Eu queria que você entendesse isso. A palavra igreja significa chamados para fora. Chamados para fora com um propósito. Por isso que nós fazemos assembleia. Por isso que essa palavra significa assembleia, reunião, congregação, para ajuntamento de pessoas com um propósito de aprender, ouvir dos nossos pregadores, receber a mensagem de Deus para ir para fora. Por isso que o significado da palavra é chamados para fora, com o propósito de levar aquilo que nós aprendemos em grupo
que nós recebemos de Deus, que nós fomos ministrados a levar para fora para aqueles que necessitam. Se eu não vou à igreja, eu não me alimento. Se eu não me alimento, eu não consigo alimentar ninguém. Se eu não vou à igreja, se eu não vou adorar Deus na igreja, se eu não vou ouvir sua mensagem, ouvir seus ensinamentos, ouvir seus conselhos, ouvir sua direção, ouvir o que o Senhor tem para mim, porque quando eu estou em casa, eu acho que o que o Deus tem para mim é o que eu penso, e não é o que eu penso. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso. O que Deus tem para mim não é o que eu penso, é o que Ele pensa, o que Ele quer e o que Ele deseja. Quando eu vou à igreja, eu sou alimentado. Aí eu consigo ir para fora, para alimentar outras pessoas. Esse é o propósito do reino de Deus. Se eu não vou à igreja, eu não posso alimentar ninguém. Eu não tenho nada para oferecer, eu estou vazio. Se eu não adoro Deus, se eu não recebo de Deus lá na igreja, eu sou vazio. Eu não consigo alimentar ninguém. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Eu não consigo conversar com meus amigos. Eu não consigo dar um conselho para um casamento. Eu não consigo dar um conselho nem para o meu filho. Se eu não vou na igreja, eu não consigo nem conversar com a minha esposa. Nós temos falado muito isso na nossa casa, aqui na minha casa, na minha família. Porque falta muito ainda para nós fazermos. Como pecadores que somos, falta muito ainda para nós buscarmos Deus em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33. Eu queria te despertar a pensar nisso. Eu queria que você pensasse nisso. A necessidade de ir à casa de Deus. Não tem coronavírus para impedir. O vírus está aí, mas ele não nos impede de adorar a Deus na sua casa, no templo. A Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. O templo, edifício, a palavra templo lá, edifício, prédio, ou construção, ou seja o que for, é diferente da palavra templo. Aí uma conjunção de palavras, depois eu te explico em outro vídeo o que quer dizer templo, eu, de Deus, e o edifício, as paredes que está lá. A Bíblia diz lá em Atos, né, que não é lá, Deus não habita em meio a muros, a construção é feita por mãos humanas. Eu não me lembro agora o capítulo de Atos, mas vou te passar esse estudo em outra hora. A Bíblia diz que nós somos o templo. Por isso que nós somos a igreja de Deus. Por isso que nós temos que ser alimentados. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. A igreja somos nós. Por isso que a palavra igreja o significado é chamados para fora. Queria que você entendesse isso, queria que você também estudasse, pesquisasse na sua casa, não ficasse só com as minhas palavras, para que você possa entender o verdadeiro significado e a necessidade, principalmente nos atuais dias, de buscar a Deus na casa de Deus, de ir ao templo, se reunir com as pessoas para receber a mensagem, ouvir a voz de Deus. Eu queria que você entendesse essa necessidade que eu tenho, que você tem. Quero lhe agradecer por estar postando essa mensagem nas minhas redes sociais, tem lá também outras mensagens, compartilhe para que pessoas possam ser alcançadas, para que a palavra possa alcançar alguém, para que o amor de Deus consiga alcançar. Não estou falando aqui de religião tem mais de 2.000 aí, 2.000 no mundo. Estou falando de Deus, estou falando de Cristo, o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Te agradeço aí. Tenha todos uma boa tarde de domingo, em nome de Jesus.